Olá, meus amores, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto. Estamos dando adeuzinho para mais um mês desse nosso ano de 2021. E vamos começar o mês de setembro. E setembro a gente lembra de quê? De pátria, de independência, isso mesmo. A partir de hoje vamos falar um pouco sobre a independência do nosso país. Mas antes de começar, vamos agradecer a Deus por mais um dia e que ele seja abençoado. Fecha os teus olhos, pensa na tua família, pensa na nossa escola, nos teus professores e agradece. Agradece pelos teus amigos, pela bênção derramada na tua casa, e precisamos agradecer até mesmo pela dificuldade. Isso, essa dificuldade nos fortalece. Pode ter certeza disso. Fecha os teus olhos e agradece. Só agradece. Quando a gente consegue ser grato, as coisas fluem com mais facilidade. Vamos lá para a nossa aula de história de hoje. Pegue seu livrinho, vou buscar o meu. Pegue e marca texto também, hein? E como eu tinha dito para vocês, estamos falando sobre a independência, sobre o nosso país. E nada melhor do que começar com uma aula de história. Isso mesmo. Tia, a gente já vivenciou tanta coisa, né? Na nossa aula de história. A gente já aprendeu tantas coisas, tanta novidade. Tia, será que nós seríamos o mesmo país se as pessoas do passado não tivessem tido coragem, ousadia para lutar pelos nossos direitos? Será? Tia, será que muita coisa seria diferente? Talvez fosse melhor, ou talvez não. Não dá pra gente saber. O que a gente pode fazer? Apenas viver o hoje e lutar por aqueles que vêm amanhã. Não fraquejar, não desistir, tá bom? Vamos lá. A vinda da família real para o Brasil. Tia, então quer dizer que lá no comecinho de tudo, né, o Brasil foi descoberto, foi colonizado. E aí, o que aconteceu, tia? Vamos observar. Escreva classe e a data de hoje no seu livro, na página 58. Pega o marca-texto, hein? É importante. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, queria conquistar todos os países da Europa. Porém, não conseguiu vencer a Inglaterra. Sempre tem aquele que é mais forte. Sempre tem aquele que luta por seus ideais. Então, Napoleão Bonaparte, em represália, tia, que palavra chique, represália. O que significa isso? Em resposta, em vingança, né? Represália significa uma resposta em tipo de vingança. Em represália, a Inglaterra mandou fazer o que, tia? Fechar todos os portos da Europa ao comércio inglês. Tia, e como é que a Inglaterra ia conseguir sobreviver sem ter como exportar ou importar? Sem conseguir vender a sua mercadoria e sem ter como comprar? Esse era o objetivo de Napoleão Bonaparte, que a Inglaterra viesse pedir ajuda a ele. Pense num garoto esperto. E esse acontecimento ficou conhecido como bloqueio continental. Marque aí. De Napoleão até bloqueio continental. Napoleão declarou fechado todos os portos da Europa ao comércio inglês. Esse acontecimento ficou conhecido como bloqueio continental. Tia, ele foi mala, né? Pois é, gente. Nesse período, Portugal era governado por Dom João. E Dom João tinha uma longa relação comercial com os ingleses. Eles tinham assim, uma amizade unha e carne. Dom João se viu numa situação muito difícil e continuou a apoiar a Inglaterra. Não baixou a guarda para Napoleão Bonaparte.
Então, o que Napoleão Bonaparte determinou? A invasão de Portugal. Ah, seu Dom João, não vai me obedecer não? Peraí, vou mandar invadir Portugal. E ele não conseguiu resistir à invasão francesa. O que o Dom João fez? Pegou toda a sua corte, colocou dentro dos navios e algumas riquezas e veio embora para o Brasil. Dom João resolveu fugir para o Brasil, trazendo toda a sua corte. O príncipe regente e toda a família real embarcando para o Brasil no cais de Belém de Henri Levesque. Tia, pelo amor de Deus, olha o tanto de gente que eles trouxeram para cá. Exatamente. E ainda vai ter mais, hein? A Inglaterra, como era amiga de Portugal, e Portugal não tinha baixado a guarda para Napoleão Bonaparte, disse assim: pode fazer a viagem tranquilo, que eu irei acompanhar e escoltar vocês. E foi isso que a Inglaterra fez. Escoltou os navios portugueses na travessia do Oceano Atlântico. Porém, em contrapartida, disse assim: olha, eu estou ajudando vocês a fazerem a viagem, mas em troca eu quero a abertura dos portos brasileiros. Eu quero ter o direito de comprar e vender para vocês livremente. Olha aí, gente. Napoleão Bonaparte não dava um ponto sem nó nem a pau, Juvenal. E aí foi isso que aconteceu. Entre a família real, funcionários da corte, militares e religiosos, vieram cerca de 15 mil pessoas. Marque aí. Entre a família real, funcionários da corte, militares e religiosos, vieram cerca de 15 mil pessoas. Tia, pela misericórdia divina, chegaram 15 mil pessoas no nosso país. E onde é que esse povo foi morar? Que eles nem mandaram construir casa nem nada. Foi assim, ó, papum, de última hora. Agora que vem a parte que o bicho acocha. Em 1808, Dom João, sua família e toda a corte chegaram ao Brasil. Logo após a sua chegada a Salvador, Dom João, cumprindo seu acordo com a Inglaterra, decretou a abertura dos portos às nações amigas e também a Inglaterra teve muitos privilégios em nosso país, viu, gente? Bastou ele chegar aqui e liberou. As nações amigas podem entrar e sair, comprar e vender em nossos portos. E a Inglaterra teve aqueles privilégios, né? Porque escoltou a corte portuguesa. Após um mês de sua chegada, Dom João foi morar no Rio de Janeiro e lá instalou a sede do seu governo. Tia, pela misericórdia, esse monte de gente, o que foi que eles fizeram para se alojar aqui no país? Por exemplo, quando chega uma visita na casa da gente, o que a gente faz? A gente cede um espaço da nossa casa para a visita se alojar. E foi isso que aconteceu. As pessoas que tinham as melhores e maiores casas cederam espaço para as pessoas que estavam vindo junto com a corte portuguesa. Imagine aí, de repente, você ter que realocar 15 mil pessoas. Pois é. A transferência da corte para o Rio de Janeiro gerou várias mudanças e também inovações nas cidades. Entre elas, podemos destacar a criação da imprensa régia, do Banco do Brasil. Tia, olha como o Banco do Brasil é antigo, ó. 1808, gente. Do Arquivo Militar, o Jardim Botânico e também uma fábrica de pólvora. Já que antes disso, tudo isso era comprado de onde, Cintia? Da Inglaterra. E aí, o que foi mais que ele fez, tia? Ele fez uma instalação do Museu de Dom João VI, da Biblioteca Real, Academia Militar e Academia de Belas Artes, das escolas médicas e do Arsenal da Marinha. Ah, tia, ele trouxe coisas boas, ele trouxe algumas inovações, ele trouxe arte, cultura, museu, olha aí que legal. Exatamente, não só de coisas ruins, tá, gente? Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Ah, tia, então por enquanto a gente era só um pedacinho deles, só uma colônia deles, né? Que eles podiam mandar, desmandar, exatamente. E aí o Brasil foi elevado a Reino
Unido. Olha aí que chique! E as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Essas medidas não alegraram os brasileiros, pois se mudou de capitania para província, com certeza também iria aumentar a quantidade de impostos pagos. Pode ter certeza disso. Pois houve aumento dos impostos para executar tais medidas e custear as despesas da corte. Como a tia estava falando, né? Chegou uma visita na sua casa e aí você cede um espaço, realoca as pessoas. Pode ter certeza que ao final do mês vai aumentar a conta de água, a conta de energia. A internet não, porque já é fixa, mas vai aumentar o valor do mercantil, porque você vai precisar comprar mais coisas. Vai aumentar a quantidade de água que você vai consumir em casa. Tia, a senhora está dizendo que não é para a gente receber visita na nossa casa? Não, a tia não está dizendo isso. A tia está querendo fazer um comparativo com relação ao que a corte portuguesa fez aqui no nosso país. Quando você recebe uma pessoa em casa, já aumenta um pouquinho, não aumenta? Mas eu tenho certeza que essa visita na sua casa veio com muito prazer, com muito amor. Agora imagina você receber 15 mil pessoas que foram jogadas dentro do Brasil, fugindo da Inglaterra, fugindo de Napoleão Bonaparte, escoltados pela Inglaterra. Gente do céu, 15 mil pessoas a mais dentro do nosso país. Alguém ia ter que pagar a conta. E quem pagou a conta? O povo, né? Para variar, porque aumentaram a quantidade de impostos, porque as dívidas estavam cada vez maiores. Com a morte de Dona Maria I, em 1818, o príncipe regente foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Nesse período, a economia brasileira não andava bem, por causa da guerra contra as forças napoleônicas. Lembra que o comecinho da história foi o quê? Napoleão Bonaparte, que em represália à Inglaterra, fez o quê? Fechou todos os portos. Então, a Inglaterra pediu ajuda a Portugal. Muito bem. E aí, vamos de curiosidade. Com a vinda da família real para o Brasil, houve um expressivo aumento dos impostos para a manutenção da corte em terras brasileiras. Assim, quando a coroa se estabeleceu no Rio de Janeiro, Dom João impôs que Pernambuco contribuísse para a modernização da nova capital. Somado a outras insatisfações com a coroa, a cobrança de mais impostos levou os pernambucanos a se revoltarem em 1817. A revolta recebeu o nome de Revolução Pernambucana. A importância desse acontecimento se dá pelo fato de que Pernambuco conseguiu ser independente do Brasil por mais de 2 meses, ou seja, Pernambuco durante 2 meses conseguiu ser um país separado do Brasil. Olha aí, tia, mas eu acho que não durou muita coisa não, viu? Dom João VI mandou contratar artistas, escritores e pintores, entre eles o francês Jean-Baptiste Debré, que pintou o cotidiano da corte e o que via pelas ruas do Brasil. Foram construídos museus, teatros, bibliotecas e etc. Marque aí, de Dom João até etc. Tia, então quer dizer que ele trouxe cultura, né, gente? Arte para o nosso país. Eles gostavam muito dessas coisas de arte, né, voltada para a arte. Em 1821, com o final das guerras na Europa, Dom João VI, mesmo contra sua vontade, teve que retornar a Portugal e assumir o trono português. Ele deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente para administrar o Brasil e evitar qualquer movimento separatista. Na hora da partida, Dom João disse para o seu filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Dom João levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil. Tia, pela misericórdia. Então quer dizer que ele chegou junto com mais 15 mil pessoas
Aí ele criou algumas coisas para o nosso país, mas em compensação, quando ele foi embora, ele deu rapa nos cofres brasileiros e levou embora toda a nossa economia que estava no Banco do Brasil. Tia, ele é louco. Não, não era bem louco não, tá, gente? E aí o que aconteceu, tia? As pessoas ficaram sobrecarregadas, cada vez mais impostos a serem pagos e o país praticamente à falência, né? Porque toda a riqueza e a economia estava no Banco do Brasil e ele levou tudo embora. Eita, tia, foi puxado, viu? Então o povo brasileiro realmente é um povo guerreiro e forte. Eu tenho certeza disso. Agora eu conto com você para tentar responder a sua atividade. Tia vai te dar um tempinho, hein? Vamos já começar a explicação. Capricha na tarefa. Você vai tentar responder as páginas 59, 60 e 61. E aí daqui a pouco a tia começa a correção e a tia vai explicar a tarefinha de casa, certo? Vamos lá. Na 59. Vamos fazer junto com a tia e observando aí os seus conhecimentos. Observe a imagem. A chegada de Dom João VI à Bahia. Escreva V para verdadeiro ou F para falso. Nas afirmativas referentes às causas da vinda da família real para o Brasil. A letra A diz assim: Napoleão Bonaparte queria conquistar a Europa e estava em guerra com a Inglaterra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Gostei. Letra B. O governo da Inglaterra proibiu o governo com Portugal? Não, tia, é falso. Muito pelo contrário, ele exigiu que os portos estivessem abertos. Napoleão fechou todos os portos da Europa para o comércio inglês? Sim. Isso se chamou bloqueio continental. Portugal tinha a intenção de proclamar a independência do Brasil, ó o dedinho. Vocês acham mesmo que ele ia querer deixar de ficar vindo só buscar as nossas riquezas? É claro que não, é falso. Totalmente falso. Dois. Qual era o objetivo do bloqueio continental? O que é que eles queriam? Fortalecer a Inglaterra ou enfraquecer a Inglaterra? Quando você deixa de ter a oportunidade de comprar e vender a sua mercadoria, você fica forte ou você fica fraco? Muito bem. Enfraquecer a economia da Inglaterra. Gostei.
Terceira questão. Ao chegar ao Brasil, quais as primeiras medidas tomadas por Dom João VI? Ele deu continuidade ao monopólio comercial entre o Brasil e Portugal? Não. Decretou a abertura dos portos da colônia a todas as nações amigas? Sim. Transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro e se instalou por lá como sede do governo? Sim. Chegaram em Salvador, mas em seguida se mudaram para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a segunda capital do nosso país. D. Decretou que os franceses poderiam fazer comércio com Portugal? Não, tia. Ora, como é que eles iam fazer comércio com Portugal, os franceses? Se Napoleão Bonaparte tinha trazido o bloqueio continental e Portugal apoiava a Inglaterra, é? Falsa. Então vamos marcar o que? Itens B e C. Muito bem. Quarta questão. Na quarta questão, está mostrando para a gente a obra de Debré, artista francês, que Dom João VI mandou vir para o Brasil. Em relação à vida no Brasil colônia, o que essa obra retrata? O que mais chamou a sua atenção? Essa daqui você vai responder mais tarde, com calma, como tarefinha de casa, ok? Porque está pedindo a sua opinião, o que você entendeu sobre essa imagem. Curiosidades. Quando a família real chegou ao Rio de Janeiro, não encontrou um número de casas suficientes para abrigar 15.000 pessoas que vieram de Portugal. O príncipe regente, então, decretou, olha a audácia, gente, que as melhores casas da cidade fossem cedidas às pessoas que não possuíam casa ainda. A casa que fosse solicitada seria carimbada na porta com as iniciais PR, príncipe regente, mas que pelo povo ficariam conhecidas como ponha-se na rua. Imagina, o seu pai, a sua mãe, a sua família teve o maior trabalho para construir a sua casa. Aí o príncipe regente chega lá com as 15.000 pessoas dele de Portugal e diz assim, puf, eu quero essa casa. E aí você, que era o dono da casa, ó, tinha que sair, deixar a casa para eles. Viu aí que audácia? Pois é, o povo brasileiro já sofreu e muito, mas nós somos fortes. Quinta questão. A presença da corte portuguesa no Brasil gerou várias transformações no Rio de Janeiro, cidade onde ficou instalada a família real. Liste no espaço abaixo algumas dessas transformações. Tia, teve o Banco do Brasil. Sim. A quarta é pessoal. E a quinta, vamos lá. A abertura do Banco do Brasil. Teve a Casa da Moeda. Teve a Biblioteca Real. Teve as escolas médicas. A imprensa régia. E teve o Jardim Botânico. Isso. Agora deixa eu sair da frente para vocês escreverem. Pronto. A abertura do Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a Biblioteca Real, as escolas médicas, a imprensa régia e o Jardim Botânico.
Escreva. Posso passar para a sexta questão? Vamos lá, sexta questão. Na sexta questão, pede para você marcar um X na alternativa que não corresponde às medidas culturais realizadas por Dom João VI ao chegar ao Brasil. A tia quer a falsa, tá certo? Abertura do Museu Nacional, verdadeiro. Abertura do Banco do Brasil, verdadeiro. A fundação da Biblioteca Real, verdadeiro. Inauguração da Academia de Belas Artes, verdadeiro. Criação do arquivo sobre a escravidão, falso. Então, é o último item, é. Sexta questão, item é. Deixa eu apagar esse aqui. Já esperou até vocês atualizarem. Sétima questão. Qual país obteve maior benefício com a abertura dos portos? Ah, tia, essa daí é super fácil. É claro que foi a Inglaterra, tia, porque ela conseguiu alguém para comprar os seus produtos, já que lá na Europa estava acontecendo contra a Inglaterra o bloqueio continental. Exatamente. A Inglaterra. Pois conseguiu um comprador
para os seus produtos. Pronto. Deixa eu ver. Oitava questão. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Dom João inaugurou no Rio de Janeiro a primeira fábrica de pólvora do Brasil. Essa é verdadeira. B. Entre a família real, funcionários da corte e militares, vieram cerca de 5.000 pessoas. Faz-me rir, tia Cíntia. Foram 15.000 pessoas. É falso. C. Dom João VI teve de deixar o Brasil em 1821, mesmo contra a sua vontade. Verdadeiro, ele queria ficar e lutar pelo nosso país. Na verdade, ele queria ficar e mostrar para o pai dele que ele também tinha forças para cuidar de um país sozinho. D. Em 1815, o Brasil foi elevado ao Reino Unido de Portugal e Algarves? Sim. F. Antes da morte de sua mãe, Dona Maria I, Dom João foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Tia, e o Dom João era filho de Dona Maria? Não, tia. Errado. Como é que ficou? V, F, V, V, F. Nove. Escreva no balão o que Dom João disse para o seu filho na hora da partida. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. A 9 a tia não vai escrever, porque está no balãozinho verde da página 59. Mas a tia vai esperar enquanto você escreve, para a gente poder passar para a 10ª questão. Escreveram? Vamos lá. Curiosidades. Durante 57 dias de viagem até o Brasil, a nau de Afonso de Albuquerque, que trazia a corte portuguesa, além de sofrer com a falta de alimentos e de água, passou por um surto. Ai, meu Deus, a cabeça até coçou. Um surto de piolhos. Todas as perucas dos nobres foram lançadas ao mar. E todos os tripulantes da nau, inclusive Dona Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, tiveram que raspar e untar suas cabeças com banha de porco. Tia, quer dizer que essas pragas foi que trouxeram piolho? Do mesmo jeito que eles trouxeram pardal e o pichilingue, né, gente? O pombo também. Ai, tia, pela misericórdia, imagina aí, sem água para lavar a cabeça, cheio de piolho coçando. Ah, quer dizer que você nunca teve piolho. As crianças de hoje em dia têm mais piolho, não. No meu tempo tinha, gente. Mas a mãe passava o pente fino. Ave Maria, chegar a cabeça ardia. Tia, a senhora tá contando que teve piolho? Eu tive, eu era uma criança normal. Eu tive, mas a minha mãe cuidava.
Minha mãe dava remédio, minha mãe passava o pente fino na cabeça, passava o remédio na cabeça. E isso tudo é culpa dos portugueses, viu, gente? Foram eles que trouxeram os piolhos para cá. 10. Faça a relação entre as colunas. A. Bloqueio continental. B. Abertura dos portos às nações amigas. C. Reino Unido de Portugal e Algarves. D. Retorno de Dom João VI a Portugal. As capitanias passaram a ser denominadas de províncias. Foi quando o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Pressão econômica da França contra a Inglaterra. Foi o que, tia? Bloqueio continental. D. Príncipe regente Dom Pedro passa a administrar o Brasil. Letra D. E o fim do monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil foi quando aconteceu a abertura dos portos às nações amigas. Então, a nossa 10ª questão fica C, A, D, B. A 9, repetindo, está na página 59. E a 10 ficou C, A, D, B. Bota o Czinho de certo, ok, e a data de hoje. Lembrando que próxima terça-feira será dia 7 de setembro, dia do que, tia? Da independência do Brasil. Isso mesmo. Então, a nossa tarefinha de casa hoje vai falar sobre a independência do Brasil. Coloque aí na página 62, pegue o seu marca-texto, porque a tia vai explicar a sua tarefinha de casa. Já podeis da pátria, filho, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou liberdade no horizonte do Brasil. Esse hino é muito lindo, gente. O hino da nossa independência. Antes de explicar a tarefinha de casa, eu preciso trazer um breve lembrete a você. Amanhã, dia 1º de setembro, quem vem presencial para a escola vai trazer o caderno, certo? E aí a tia vai corrigir e dar a nota por todas as atividades. Lembram que as notinhas de história serão atribuídas pelos projetos? Tia, são quantas tarefas de projeto? São 9 tarefas de projeto. Desde o dia 2 de agosto até o dia 1º de setembro. Combinado? Atualize o seu material, hein? Vai querer ficar sem nota? É claro que não. E eu tenho certeza que o seu caderninho, ó, vai estar show de bola. Vamos lá, Independência do Brasil, página 62. A independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, foi um dos acontecimentos mais importantes da história do nosso país, marcando o fim da dominação de Portugal sobre o território brasileiro. Marque aí esse parágrafo todinho, super importante. Tia, mas se a gente estava ficando livre de Portugal, como é que foi um de Portugal que tomou de conta da gente? Pois é, ele se sentia muito brasileiro, não é verdade? Com a volta de Dom João VI a Portugal, Dom Pedro, seu filho, permaneceu no Brasil como príncipe regente. Muitas dificuldades foram enfrentadas por Dom Pedro desde o começo de seu governo. Afinal, seu pai, Dom João VI, tinha ido embora levando todo o dinheiro dos cofres do Banco do Brasil. E aí, praticamente não existia dinheiro no nosso país. A situação econômica era péssima. Além disso, o comércio passava por uma grande crise. Outro aspecto que dificultou bastante o seu governo
foi o fato da administração ter ficado com poucos funcionários, já que a maioria das pessoas voltaram junto com Dom João VI. E aí o que foi que Dom Pedro fez? Dom Pedro adotou medidas para melhorar essa situação. Fez grande economia, procurou reduzir despesas e adotou um sistema de orçamentos pela primeira vez em nosso país. Marque aí, diante até país. Tia, quer dizer que o Dom Pedro ajudou a gente a economizar? Gente, ou ele aprendia a economizar e a reestruturar a economia do nosso país, ou então a gente iria à falência total, né? Ah, entendi. As juntas administrativas do Pará, do Maranhão e da Bahia não reconheciam a autoridade de Dom Pedro. E por isso, não estava nem aí para os seus decretos. Deixa esse doido falar, eu não quero nem saber. Além das dificuldades com essas províncias, haviam conflitos de interesse entre partidos políticos. Imagina, você tá cheio de problema no país, não ter dinheiro, tentar fazer uma coisa diferente e ainda ter 3 províncias que não te aceitam. Isso era o de menos. Os partidos políticos estavam em guerra. Isso mesmo. Por quê? O Partido Português queria que o Brasil voltasse a ser colônia, sob o domínio da metrópole. O Partido Monárquico queria que o Brasil ficasse independente de Portugal, tendo Dom Pedro como imperador. E o Partido Republicano queria que o Brasil se libertasse totalmente de Portugal, que a gente ficasse livre. Eita, tia, 3 partidos entrando em conflito. A cabeça do Dom Pedro deveria estar assim, ó, louca, cheia de coisas. Pois é. E do povo brasileiro, então? A corte portuguesa, com o regresso de Dom João VI a Portugal, deu início à política que buscava transformar novamente o Brasil numa colônia. Tava bom demais, tia, eles aqui só no peitinho do Brasil. Em 1821, por exemplo, a corte portuguesa aprovou um decreto que declarava a independência de todos os governos provinciais. Nessa situação, praticamente, Dom Pedro era apenas governador do Rio de Janeiro. Cada província era livre, cada província era independente. Gente, você imagina um monte de província, cada uma mandando de uma forma diferente? Imagina aí a loucura que foi? Pois é. No final desse mesmo ano, novas ordens vieram de Portugal. A extinção do poder central e a exigência de que Dom Pedro voltasse para Portugal, para um dia ocupar dignamente o trono português. Mas, no Brasil, tais ordens causaram indignação geral. Poxa, Pedro, tu estás aqui cuidando do nosso país, tu estás aqui tentando organizar a nossa economia e o governo de Portugal quer que tu voltes para lá? E tu, vai fazer o quê? Vamos ver o que o Dom Pedro fez. No Brasil, causou uma indignação geral. Dom Pedro parecia hesitar. Ele não queria aceitar, ele não queria obedecer. Então, os patriotas iniciaram um movimento para que o príncipe regente não obedecesse às ordens. Aderiram a esse movimento muitas representações das províncias que pediam para que Dom Pedro permanecesse no Brasil, sem acatar as ordens de Lisboa. O movimento foi tão intenso, tão forte, que em poucas horas a mensagem do Senado da Câmara era a atual. O movimento foi tão intenso que em poucas horas a mensagem do Senado da Câmara do Rio de Janeiro recolheu 8.000 assinaturas, que foram solenemente levadas ao príncipe. Depois de alguma hesitação, Dom Pedro autorizou que divulgassem o seu pensamento da seguinte forma: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. E essas palavras ficaram registradas em uma carta que Dom Pedro encaminhou ao seu pai, Dom João VI. Nesse mesmo dia, 9 de janeiro de 1822, e esse dia passou a ser lembrado como o dia do fico. Marque aí as palavras de Dom Pedro, 9 de janeiro de 1822, dia do fico.
Ah, tia, então quer dizer que Dom Pedro recebia as ordens de Portugal, mas ele estava tentando lutar pelo nosso país. Ele não queria voltar para lá, ele queria tornar o nosso país independente. Exatamente. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, foi decretado o dia do fico, porque foi o dia que Dom Pedro resolveu ficar e lutar pela nossa independência. Janeiro, gente, observem, janeiro. Assim, houve muita festa por causa da decisão de Dom Pedro, já que era um grande passo para a independência. Em virtude dessa decisão, uma esquadra vinda de Portugal atracou no Brasil, com a finalidade de voltar o príncipe à sua origem. Porém, ela foi obrigada pelo próprio Dom Pedro a regressar. Volte, eu não vou voltar com vocês, eu vou ficar aqui. Mesmo assim, Dom Pedro permanecia tomando providências em favor da independência, sempre orientado por José Bonifácio. José Bonifácio foi um homem muito forte, que ajudou bastante Dom Pedro nessas decisões. Foi oferecido a Dom Pedro pela Câmara o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Outros acontecimentos ainda ocorreram. Uma Assembleia Constituinte foi convocada. Todas as tropas portuguesas que chegavam ao Brasil eram consideradas inimigas. Não se sabia o que eles estavam vindo fazer aqui, se lutar para levar Dom Pedro de volta. E havia uma luta na Bahia contra os soldados do general Madeira. Então, para a Bahia foram enviadas forças para ajudarem os nacionalistas contra Madeira. Além disso, em 1822 foi lançado um manifesto defendendo a independência pelo próprio Dom Pedro. Após a análise da situação no Brasil, foram encaminhados para Dom Pedro despachos vindos de Portugal e cartas de José Bonifácio e também de Dona Leopoldina, que era a princesa regente, que chegaram às mãos de Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga. Tia, peraí. Tudo isso começou em janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 9 meses nessa peleja, tia Cíntia. Exatamente, 9 meses. As coisas não aconteciam rápido. Tudo demorava bastante. E aí, ao ler os decretos das cartas, Pedro percebeu que era hora de agir. Nesse momento, voltou-se para a comitiva e disse: camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Prosseguiu, erguendo a sua espada e falando solenemente: independência ou morte! Aí está mostrando para a gente uma obra de arte, um quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, que entrou para a história como a imagem do momento da proclamação da independência. Porém, só foi pintado em 1888 em Florença, sob encomenda. O pintor Pedro Américo nem era nascido em 1822. Segundo historiadores, a cena retratada é mais bonita do que aconteceu na realidade. Imaginamos, a gente só pode imaginar. E ao chegar a São Paulo, o povo foi receber o príncipe com muita euforia, dando vivas à independência. À noite, o hino da independência já estava composto pelo próprio Dom Pedro e foi cantado, e houve um espetáculo de gala, roupas de pompa. Imaginei que festa linda! E após 3 dias, Dom Pedro partiu para o Rio de Janeiro. E ao longo de toda a viagem, foi saudado pelo povo. E foi aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822. Mesmo depois de ter sido coroado e sagrado imperador, ele ainda enfrentou resistência. As pessoas não aceitaram facilmente, principalmente aqueles que eram fiéis ao governo de Lisboa. As primeiras medidas foram pacificar cada uma das províncias. Nessa luta para pacificar as províncias, a mais demorada de todas elas foi na Bahia, já que estavam lutando contra as tropas do general Madeira. E eles tinham navios e eles eram fortes. O general conseguiu ainda resistir por alguns meses.
mas foi obrigada a partir para Portugal quando o porto de Salvador foi bloqueado pela esquadra do almirante Cochrane, que também venceu a resistência lusitana no Maranhão. No Pará, a resistência lusitana foi vencida pelo capitão Grenfell. E ainda havia resistência localizada em Montevidéu, na província cisplatina, que só foi vencida em 1823. Mesmo com as derrotas, Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825, 3 anos depois. As coisas demoravam demais a acontecer. Com a proclamação da independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não estando mais dependente dos interesses do governo português. E o Brasil passou a ser monarquia, forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou pelo imperador. E aí está mostrando para a gente na página 64 um quadro que diz assim: viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus. Juro promover a liberdade do Brasil. Independência ou morte. Foi a frase de Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822, às 16h30. E até hoje, todos os dias, nós brasileiros, a gente vem lutando para que cada vez mais a nossa independência seja fortalecida. E atualmente, para poder lutar e manter a nossa força, nós contamos com algo muito importante, que é o voto, que é o nosso direito de liberdade de escolher os nossos representantes. Foi um prazer estar com você nesse dia de hoje. Um cheiro, independência ou morte, hein? Cuide você também do nosso país. Tchau, tchau e até amanhã. Bom dia, retornamos às nossas atividades, não foi? Legal, viu? Até ontem tivemos provinha. Depois dessa provinha, hoje vamos continuar a nossa vida. Até porque, como todos sabem, na próxima semana teremos uma semana de descanso, certo? Hoje a nossa aula é de ciências, que nessa semana nós estamos trabalhando o projeto Independência, né? Até porque dia 7 é feriado, dia da independência do Brasil. E hoje nós vamos trabalhar ciências, o nosso livro de ciências. Os animais precisam se alimentar. Os animais precisam se alimentar. Página... Último dia do mês de agosto. Certo? E a nossa página 51 do nosso livrinho. Página 51. Página 50. Ok? Página 51. Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar sobre a alimentação dos animais, até porque todo ser vivo precisa se alimentar. Nós precisamos comer para ter o quê? Força e energia. Então, consequentemente, os animais também precisam desse alimento. Cada um tem o seu alimento específico. Ele não vai comer o que é do outro animal. Ele só vai comer aquilo que realmente é da sua parte alimentar. Existem os animais carnívoros, existem os insetívoros e assim por diante. Vamos lá. Página 51. Processo de nutrição. Nutrição é a parte do alimento. E aquele alimento é que determina as calorias, a quantidade de energia que nós vamos ter, tudo organizado. Por meio do qual os seres vivos digerem e absorvem os nutrientes. É essencial para recompor as substâncias gastas, como a realização das suas atividades vitais. Ou seja, só temos força se comermos bem. Só como xilito, eu só tomo refrigerante, eu vou ter força para alguma coisa? Não. Obter alimento, defender-se de ameaça, produzir-se e cuidar dos descendentes, entre outros. Quais são as atividades vitais dos animais?
obter alimento, defender-se de ameaças, reproduzir-se e cuidar dos descendentes, entre outros. No reino animal, de acordo com o hábito alimentar, a espécie pode ser classificada em 3. Claro que existe mais de 3, né? Aqui ele está explicando. Herbívoras. Tia, como é que existe mais de 3? Porque dentro dessas 3 existem as outras, certo? Nós vamos ver agora. Herbívoras são espécies de animais que se alimentam de vegetais ou parte deles. E dentro dos herbívoros nós temos os frugívoros. Frugívoros, tia, que comem frutas. Quem são eles? Morcegos e pássaros. Outros se alimentam dos nectarívoros, que é o beija-flor e a abelha, e outros consomem folhas, que são os folívoros, capivara e bicho preguiça. Tá vendo? Dentro dos herbívoros, nós temos aqui herbívoros. Aí nós temos 3 classificações dentro dos herbívoros. Quais são elas? Frugívoros, nectarívoros e os folívoros. Frutas, néctar e folhas, ok? Dentro dos herbívoros se divide em 3. Se alimentam de animais? Não. De plantas da natureza. Carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais. Alguns se alimentam de carne, como a onça, a piranha e o jacaré, enquanto outros, como o sanguessuga e o carrapato, sugam o sangue de animais maiores. Nós vimos os herbívoros, agora nós vimos quem? Carnívoros. Carnívoros, que comem carne ou se alimenta do sangue dos animais. Certo? Herbívoros, carnívoros. E quem é que está faltando? Os onívoros. O que são onívoros? Onívoros são o quê? Tia, se carnívoro come carne, herbívoro come folha, o onívoro come os ovos. Não! Os onívoros são que se alimentam tanto de vegetais como de animais. Exemplo, o porco, a galinha, a raposa, certo? Que come tanto vegetal como come carne. Então, quem se alimenta desses dois aqui é chamado de onívoros. Beleza? Vamos lá. São classificados ainda como detritívoros. Ainda temos os detritívoros. Quem são os detritívoros? Detritívoros são os que se alimentam de restos de animais. De restos. Tia, eu estou lembrando do urubu. Sim, urubu, né? A gente costuma dizer no Ceará come carniça. Se alimentam de matéria morta, restos de animais ou plantas. O urubu de cabeça preta, que nem tem aí no seu livro, é uma espécie detritívora, presente em todo o território brasileiro. Possui grande importância para o meio ambiente, porque ajuda a eliminar as carcaças animais da natureza. Ou seja, além dele comer esses restos, ele ainda está ajudando a natureza. Por quê? Porque está eliminando aqueles restos mortais. A espécie pode ser encontrada frequentemente nos lixões dos centros urbanos, onde se alimenta da matéria orgânica em decomposição. Quem viaja para o interior, então passa perto de lixão, sempre vê aquele monte de urubu, né? Porque ali está se alimentando dos restantes de animais. Isso foi a classificação alimentar. Agora nós vamos para a cadeia alimentar. O que será essa cadeia alimentar? Vamos descobrir agora, observando a leitura e marcando o que for mais importante, certo? Vamos lá. Os seres vivos estão adaptados a viver seu ambiente e nele encontrar tudo o que precisam.
E para obter o seu alimento, as espécies dependem uma das outras. Uma depende da outra para se alimentar. Sendo assim, cada animal e planta existente em um determinado habitat é importante para que o ambiente funcione em perfeito equilíbrio, certo? Então, um vai comendo, como se fosse comendo o outro, e isso vai ajudando a natureza. Já pensou? Se não tivesse quem comesse os restos dos animais, quantos restos não teria aí no mundo? As plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E ao fazer isso, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio utilizado pelos animais na respiração. Ou seja, ela absorve o gás carbônico, que faz mal para a gente, e libera o oxigênio para que a gente tenha um bom ar, certo? Por isso que quanto mais plantas naquela região, melhor será a qualidade do ar. Os animais usam as plantas como abrigo e alimentam-se das diferentes partes dos vegetais. Estão vendo aí, ó? Os animais, além de usar as plantas como abrigo, ainda se alimentam dessas plantas. Claro que é aquela que oferece o que ele quer. Os animais mortos e as folhas que caem das plantas vão se decomposto por seres minúsculos. E os nutrientes liberados na decomposição ajudam a recuperar o solo, tornando-o fértil. O que isso quer dizer? Até aquela folha que cai da árvore vai se decompor e ajudar na natureza para que aquele solo se torne bom, proveitoso, para que nasçam novas plantas, tanto faz frutíferas ou ornamentais. Por isso que a gente utiliza muito o restante das frutas e verduras, né? Porque vai ajudando a fazer a decompostagem para poder ajudar a plantinha a crescer bonito. Os animais alimentam-se de vegetais e de outros animais. Assim, nunca há excesso de uma espécie de animal, certo? Ou planta, pois todas estão ligadas pela cadeia alimentar. Que nem a te disse, se não tivesse quem comesse, teria muito de um e pouco de outro. E pela cadeia alimentar, quando vai se alimentando, vai ajudando cada espécie a manter o seu equilíbrio. Página 52. O que nós chamamos de cadeia alimentar? Página 52. O que nós chamamos de cadeia alimentar? O ciclo da matéria e a energia que ocorre entre os seres vivos, ou seja, essa passagem de matéria e energia que se inicia na planta e termina com a decomposição dos seres vivos. Está vendo aí a árvore, o pica-pau está picando a árvore e tem um resto de animal aí. Então, quando esse animal, os fungos e as bactérias conseguirem destruir ele todinho, comer todinho outro animal, aquele restante vai ser absorvido e vai tornar aquele solo fértil para que possa nascer. A planta vai derrubar a folhinha para poder ajudar também nessa fertilidade do solo. Componentes da cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Um ser vai se alimentando do outro. Beleza, você entendeu o que é cadeia alimentar. Componentes da cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é formada por 3 componentes, certo? Para a gente poder ter a cadeia, nós temos que ter 3 componentes. Quais são eles? Produtores, consumidores e decompositores. Um produz, o outro consome e o outro vai decompor para que possa iniciar novamente esse ciclo. Os vegetais e as algas as algas e algumas bactérias são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso esses seres são chamados de produtores. Por que eles são os produtores? Porque eles são os únicos capazes de produzir o seu próprio alimento. Quem são os seres produtores? São as plantas, que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Muito bem, então vamos lá. Produtores. Produtores são as... Quem são os produtores? Plantas.
porque são as únicas capazes de fabricar o seu próprio alimento, através da fotossíntese, que ocorre a clorofila, onde é aquela substância verde das plantas. Se eu ficar no sol assim, igual uma planta, parado, eu também vou produzir fotossíntese? Não, o máximo que você vai adquirir é vitamina D ou insolação. Aí vamos lá. Como não são capazes de produzir seu próprio alimento e por isso consomem outros seres vivos, os animais são chamados de consumidores. Consumidores é quem consome outros alimentos. Lembre-se, nós estamos falando da fabricação dos alimentos. A planta produz seu próprio alimento. Já nós, consumidores, não conseguimos. A gente vai consumir o alimento que foi produzido. Entre os consumidores existem os herbívoros, que se alimentam de vegetais, e os carnívoros, que se alimentam de outros animais. O peixe-boi é um consumidor herbívoro. Ele não come carne, ele se alimenta de vegetais. Já o jacaré é um consumidor carnívoro, porque ele só come carne. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Quem é que faz parte dos decompositores? Decompositores. Decompositores são aqueles que se alimentam dos restos, fungos e bactérias. Quem está nesse grupo? Fungos, bactérias. São os seres que estão classificados nesse grupo, certo? Vamos lá ler o que tem no livro. Algumas bactérias e fungos são incluídos nesse grupo, pois faz com que o resto de seres mortos sejam decompostos em partes cada vez menores, liberando água, sais minerais e outras substâncias no ambiente. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais. Assim, todo o ciclo recomeça. Muitas espécies de cogumelos são classificadas como seres decompositores. Certo? Tá vendo aí? Produtor, as plantas produzem o próprio alimento. Consumidor, quem consome, né? Os seres humanos, alguns animais. E decompositores são os fungos e as bactérias. Ok? Vamos lá para a página 53. Olha aí o que nós temos na página 53. Um esquema de como funciona a cadeia alimentar. Observe agora o esquema representado como funciona a cadeia alimentar. O milho é o ser produtor dessa cadeia alimentar. O milho serve de alimento para quem? Para o rato. O rato serve de alimento para quem? Para a serpente. A serpente, quando morrer, vai ser decomposta pelas bactérias e os fungos e vai servir também de, tá vendo aí, a plantinha para que possa nascer uma outra. Vamos ler o que está escrito. O milho é o ser produtor dessa cadeia alimentar, porque é o único capaz de produzir seu próprio alimento. Beleza. O milho serve de alimento para o rato, porque o rato é consumidor, certo? Consumidor, ele vai consumir o milho. A serpente alimenta-se do rato. Serpente também é consumidora, porque ela está se alimentando do rato, que o rato se alimenta do milho. Os animais e os vegetais mortos são decompostos por fungos e bactérias, e as substâncias liberadas são incorporadas ao solo e podem ser absorvidas pelo milho. Aí essa cobra morreu, e depois de morto, os fungos e as bactérias comeram, decomporam, e vai ser absorvida pela terra para que possa nascer uma planta, ou seja, tornar o solo fértil. Alguma dúvida aí? Mas, apesar de tudo isso acontecer,
ainda existe o desequilíbrio na cadeia alimentar. Página 54. Ainda existe esse desequilíbrio, infelizmente. Desequilíbrio na cadeia alimentar. Na natureza, há um equilíbrio entre os vários tipos de produtores, consumidores e decompositores. Mas esse ciclo pode ser prejudicado caso ocorra alguma interferência humana ou natural. É o que chamamos de desequilíbrio ecológico. Observe o exemplo a seguir. Nós temos aí uma imagem, mas nessa imagem está derramando alguma coisa. O que é que está derramando aí? O esgoto. E esse esgoto vai fazer, tá vendo como tinha muitos peixes? Com o passar do tempo da poluição, muitos peixes morreram. Se daqui a pouco não morrer todos. As plantas aquáticas proliferaram porque os peixes menores, que eram seus predadores, sumiram. E como eles eram os alimentos das plantas maiores, eles também foram desaparecendo, diminuindo a oferta de peixe no ambiente. Ou seja, tinha muito mais peixes e menos plantas. Depois tinha mais plantas contaminadas e menos peixes. Vamos para a taferinha. Ok. Monte no espaço abaixo uma cadeia alimentar com todos os componentes. Faça desenho dos seres vivos e escreva o nome de cada um. Não esqueça de indicar com setas como ocorre o ciclo de energia. Tia, eu não sou bom desenhista. Se você conseguir desenhar, ótimo. Se você não conseguir, pode escrever só o nome, certo? Você vai desenhar uma cadeia alimentar onde tenha produtor, consumidor, decompositor. Eu posso seguir o exemplo do milho? Pode, só que aí você coloca outros animais, é só um exemplo. Agora responda. O que aconteceria caso um dos seres vivos da cadeia alimentar acima fosse extinto do ambiente devido a alguma interferência? O que é que ia acontecer? Se algum animal que você desenhou aí na sua cadeia alimentar, ele fosse eliminado, não existisse mais, o que é que ia acontecer com a belezura? Tô esperando a resposta. O que é que aconteceria? Aconteceria o desequilíbrio ecológico. Aconteceria, deixa eu procurar aqui um pincel mais escuro. Aconteceria o desequilíbrio ecológico. Por quê? Porque ia interferiria na cadeia alimentar. Pois interferiria na cadeia alimentar. Então, já que a gente retira a nossa energia do usar ali, por isso que temos que nos alimentar muito bem. Leia o texto a seguir. O rei dos urubus. O rei, urubu-rei, Sacoramphus papa, é uma espécie de ave que possui como características marcantes a presença de uma espécie de crista próxima ao bico e a cabeça com coloração viva em tons vermelho e alaranjado. Além do seu tamanho, é bem maior que outras espécies de urubus.
E o colorido exuberante. O urubu-rei ganhou esse apelido devido ao seu comportamento alimentar, pelo fato de ser o primeiro a abordar uma carcaça. Como tem o bico mais forte que as demais espécies de urubu, ele é capaz de romper o couro resistente dos animais mortos e se alimentar antes de todos. Enquanto isso, os outros urubus aguardam que o rei se afaste para poder então consumir o alimento. Então, quem chega primeiro é o urubu-rei. Ele vai romper aquele couro forte, vai comer, quando ele sair, os outros urubus vão e se alimentam também. De acordo com o hábito alimentar, como o urubu-rei pode ser classificado? Como é que ele vai ser classificado se ele se alimenta de restos de animais? Ele é o detritívoros. Muito bem. Questão 2, né? Questão 2, letra A, detritívoros. Detritívoros. Por que essa espécie aborda a carcaça de um animal antes dos demais urubus? Porque ele tem o bico mais forte que os outros, que as demais espécies de urubu, é capaz de romper o couro resistente dos animais mortos e se alimentar antes de todos. Você tem que escrever isso aí. Porque essa espécie aborda a carcaça de um animal antes dos demais urubus? Porque tem o bico mais forte que as demais espécies de urubu. Está no último parágrafo aí do texto. Porque tem o bico mais forte que as demais espécies de urubu, que as demais espécies de urubu. Ele é capaz de romper o couro resistente dos animais mortos e se alimentar antes de todos. Só copiar aí esse último parágrafo até o nome todos. 2 minutinhos para vocês copiarem. Como tem o bico mais forte que as demais espécies de urubu, ele é capaz de romper o couro resistente dos animais mortos e se alimentar antes de todos. Copiem aí. Qual a importante função que os animais que se alimentam de outros animais mortos desempenham no ambiente? Qual é a importante função que os animais que se alimentam de outros animais mortos desempenham no ambiente? Contribui para eliminar as carcaças dos animais mortos. Contribuem para eliminar as carcaças dos animais mortos. Contribui para eliminar as carcaças dos animais mortos. Tia, porque a senhora não escreveu a letra B. A letra B é o último parágrafo do texto urubu. Fácil, tem nada de difícil. Pronto? Escreveram? Marque V para verdadeiro e F para falso. Aqui é fácil. Os animais herbívoros podem ser classificados em frugívoros, nectarívoros e folívoros.
de acordo com a parte do vegetal que consome. Certíssimo. V de verdadeiro. Uma cadeia alimentar é formada de produtores, consumidores e decompositores. Certíssimo. V de verdadeiro. Os animais que se alimentam de outros animais são os decompositores. Errados. Só é decompositor quem se alimenta dos animais mortos. As algas são seres vivos produtores no ambiente aquático. Verdadeiro. De acordo com o hábito alimentar, o homem pode ser classificado como onívoro. Verdadeiro. Então ficou como? V. Ixi, foi bem na lisinha. Ficou como? V. V. F. V. V. É V, V, F, V, V. Só tem uma errada. Que é a quarta. Essa foi a nossa terceira questão. Agora vamos para a quarta. Agora vamos para a quarta questão. Observe a cadeia alimentar, depois responda as questões. Gavião come o sapo se alimenta do besouro, o besouro se alimenta da planta. A planta serve de alimento para o besouro serve de alimento para o sapo para o gavião. Essa daí é fácil. Qual o produtor dessa cadeia alimentar? Qual é o único produtor da cadeia alimentar? A planta. Por quê? Porque ela produz o seu próprio alimento. Então vamos lá. A planta, pois produz seu próprio alimento. Beleza? Bem, classifica os consumidores da cadeia alimentar em herbívoros e carnívoros. Quem são os herbívoros? Quem é que se alimenta aí da plantinha? Herbívoro é Quem é herbívoro aí? O besouro, né? O besouro é que se alimenta da planta. Qual é o outro que pede para classificar, hein? Carnívoros. Quem são os carnívoros? Carnívoros, quem são eles? O sapo e o gavião. Sapo e gavião. Sapo e gavião são os carnívoros, se alimentam de carne. Aqui está com suas palavras, né? Qual a função dos decompositores na cadeia alimentar? Para que servem os decompositores? Para se alimentar dos restos de animais, para decompor a matéria orgânica, onde vai liberar as substâncias, deixar o solo fértil. Aí você vai ter que escrever de acordo com suas palavras. Qual são as funções, para que servem os decompositores? Para que serve? Para se alimentar de restos de animais, deixar o solo fértil. Só que ainda não terminou, viu? Nós já fizemos a página 51 até a 56, beleza? Nós fizemos aqui, ó, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Para completar o nosso ciclo de atividade, isso aqui foi do livro. Vai pegar o atividade e reforço.
Atividade e reforço. Deixa eu ir para esse lado de cá. Atividade e reforço. Vai abrir na página 144. Página 144 da atividade de reforço. E vai colocar 31 de agosto. É fácil a tarefa. Só são 4 questões. Precisamos fazer logo. É bem pouquinho. Lá, 144, essa página aqui, onde nós temos essa imagem. Assim. Observe a figura abaixo e circule o ser produtor da cena. O que é produtor? Que produz o próprio alimento. Qual é que produz o próprio alimento? Vai ser o gavião, o peixe, a estrela do mar ou a planta. A planta é algo que produz o seu próprio alimento. Então, você vai nessa cadeia alimentar circular a plantinha. Circulou? Pronto. Próxima. 2. Sobre a cena da questão anterior, responda. Quem é o consumidor primário? A planta é o produtor. Consumidor primário é quem se alimenta da planta. Aliás, tem um peixinho aí ainda, né? Nós temos a planta, o peixinho, o peixe-agulha e o gavião. Quem é o consumidor primário? Que vai lá, que está perto da planta, ele é o primário. Então, na letra A, você vai escrever peixe. Peixe. Tia, 2 linhas para escrever o nome peixe. Quem é o consumidor secundário? Primário é que vem primeiro. Quem é o secundário? Agulha, peixe-agulha. A planta é o produtor. Primário que está perto da planta, secundário que vem por segundo. E o terceiro é o último. Quem é o último? Quem é o consumidor terciário? A ave. Pronto, só isso. 2 linhas para escrever isso. Pronto, podemos ir para a terceira. Terceiro, monte uma cadeia alimentar envolvendo os seres vivos descritos no quadro abaixo. Nós temos quem? A cobra, o capim, a joaninha e o sapo. Eu não sei desenhar, posso escrever? Pode. Quem é o produtor? Capim. O capim vai servir de alimento para quem? Para a cobra, para a joaninha ou para o sapo? Joaninha. A joaninha vai servir de alimento para quem? Para o sapo. E o sapo serve de alimento para quem? Para a cobra. Quando a cobra morrer, vai servir de alimento para os restos mortais, para as bactérias e os fungos. Então, a ordem é essa. Capim, joaninha, sapo, cobra. Pesquise e marque V para verdadeiro e F para falso. As espécies detritívoras não possuem importância para o meio ambiente. Elas são altamente importantes. Por quê? Porque elas vão ajudar a manter o equilíbrio da natureza. Então, já sei que aí na quarta questão, a primeira é falsa. A ação dos seres decompositores contribui para a liberação de nutrientes que tornam o solo mais fértil. Verdadeiro. Além de plantas e algas, algumas bactérias também são classificadas como seres produtores. Verdadeiro.
A ação humana pode causar um desequilíbrio ecológico em um ambiente natural. Verdadeiro. Só temos uma falsa. Uma falciane. Vamos lá, relembrando. Fizemos a página 51, 52, 53, 54, 55, 56 do livro. Página 144, 145 do livro de reforço. Essas foram as nossas atividades de hoje. Vamos apagar tudo? Pronto. Pronto? Ok? Terminaram tudo? Beijos. Beijos, cheiros e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.